que pertença ao teu próximo. Eis aqui apresentada a santa lei de Deus, segurança e conforto. Segurança porque nos mantém avisados, alertados, advertidos do que de fato é pecado. Nos mostra o que de fato Deus considera pecado e condenará. Porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado não é o que as pessoas consideram ser pecado, né? Mas o pecado é a transgressão da lei. E aqui está apontado o que de fato é pecado. E também ela nos ensina como amar, né? Como ter uma vida melhor, amando a Deus, cultuando, respeitando, né, a Deus, e nos cuidados com o nosso próximo também, respeitando a partir dos pais até toda a sociedade, todas as pessoas que temos contato, seja nos dias de hoje, seja por presencialmente, né, ou também isso se aplica, essa lei se aplica também para redes sociais, né? Como nós vemos aí muitas pessoas quebrando o nono mandamento, usando as redes sociais para falar coisas que nem sempre são verdadeiras e muitas vezes sujar a reputação de outras pessoas através de redes sociais. Então, essa lei, esses mandamentos se aplicam não só na nossa vida cotidiana, né, aqui no dia a dia real que a gente vê, mas também nesse mundo virtual, porque as redes sociais são virtuais, mas quem está do outro lado ali da rede são pessoas também. E nós devemos ter cuidado para não ofendermos, né, não prejudicarmos a vida de pessoas. Hoje eu quero fazer uma pequena abordagem com os irmãos a respeito do terceiro mandamento, que vai se encontrar aqui no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Embora pareça um mandamento simples, este é um dos mandamentos mais aprofundados que tem. Ele contém uma ameaça. E diz, essa ameaça, ela mostra, ela aponta a gravidade da quebra deste mandamento, que diz que Deus não terá por inocente. Ou seja, o nome de Deus, ele é santíssimo. O nome de Deus deve ser preservado, porque Deus, a partir do momento que o homem ou a igreja perde a reverência a Deus, ela perdeu tudo. Irmãos, eu entendo que a melhor forma, né, de instrução e de amar as pessoas é falando exatamente a verdade em amor. Nós devemos tomar muito cuidado com músicas e cânticos que são feitos, produzidos pelo meio que nós conhecemos como meio evangélico. Muitas pessoas, muitas letras, embora nós entendemos que provavelmente, né, é de boa fé, não é de má fé que as pessoas fazem isso, tá? Mas é um grande erro não conhecer as Escrituras e não conhecer os mandamentos de Deus. O próprio Deus diz que errais por não conhecer as Escrituras, né? E também no Antigo Testamento, Deus, através do profeta Oséias, diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então nós vemos uma produção em larga escala de músicas no meio cristão, que estão perdendo o respeito e a reverência a Deus, chamando Deus de você como se Deus fosse um dos nossos iguais. Isso aparentemente é inocente, mas é grave, é gravíssimo, porque destitui Deus da glória de ser Deus. Deus, ele não é um dos nossos iguais. Deus não é um ser humano, Deus não é uma pessoa. Aliás, Deus é uma pessoa, mas não um ser humano. Deus, ele é o Criador de todas as coisas e ele exige a ele respeito máximo e reverência máxima. Nós devemos ter todo o respeito e toda a reverência com Deus. É possível, em algumas nações, pelo seu código penal, se alguém não chamar um juiz de senhor, ou um excelentíssimo, ou um termo assim de reverência, é possível, em algumas nações, pelos seus códigos penais, a pessoa sair presa de lá, independente se conhece ou não a Constituição daquele país, mas é considerado
uma falta de reverência a uma autoridade que está instituída ali. Então, note que este mandamento, ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente quem tomar seu nome em vão. E hoje nós vemos aí instituições com o nome de igreja, em momentos de louvor, com seus jovens, adolescentes, cantando totalmente sem reverência a Deus. Essas pessoas estão sendo instruídas, mesmo que não seja essa a intenção, essas pessoas estão sendo instruídas a perderem a reverência a Deus. E isso é muito grave, principalmente se tratando de uma igreja. Então nós devemos tomar todo cuidado com o nome de Deus. O nome de Deus, ele começa a ser preservado pelo próprio Deus. No começo da história, quando Deus, ele levanta Moisés para libertar o seu povo do Egito, e Moisés sente a necessidade de perguntar a Deus: mas a quem eu direi para o povo que está me chamando para essa missão? A quem eu direi? Qual o seu nome? E Deus fala: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O meu nome é santo. E quando Moisés se aproxima ali, Deus fala para ele: tira a sandália dos teus pés, porque essa terra onde você está pisando é santa, porque eu estou aqui. Então, o nome de Deus, ele é preservado desde o começo da história. Os judeus, escribas, ao escreverem as revelações proféticas, eles tinham um zelo enorme com o nome de Deus, e eles inventaram um tetragrama que era difícil de pronunciar, era para dificultar mesmo. Sabe essas barreiras que tem em estradas, que obrigam o motorista a diminuir a velocidade e ter atenção com alguma coisa? Normalmente acontece isso quando tem um perigo à frente, ou uma travessia de pedestres, ou uma curva, ou um cruzamento, para que o motorista não pegue uma velocidade muito grande e depois não consiga parar o automóvel e sofra alguma consequência disso. Então, são colocadas ali barreiras, aqueles que chamam de tartaruga ou lombada, existem outras formas também que fazem o motorista reduzir a velocidade. Esse tetragrama que os judeus colocam é justamente para dificultar a linguagem, para advertir, para mostrar o perigo de usar do nome de Deus em vão, mesmo que não tenha escrito ali o nome de Deus em vão, mas ao nos referirmos a Deus, a identidade de Deus, a quem é Deus, o título Deus, né? Então, existia ali uma espécie de freio. A pessoa está fazendo a leitura, por exemplo, e quando ela chega ali, ela tem que reduzir, porque aquilo é quase que um quebra da língua, não dá para falar. Então ela tem que reduzir aquilo. Então existe um cuidado todo especial com o nome de Deus. Infelizmente, na nossa sociedade, no nosso país, por questões de jargões de novelas, e todas as pessoas usam o nome de Cristo para fazerem piadas, jargões, e as pessoas acabam na sociedade refletindo isso e usando o nome de Deus em vão. Quanto a nós, tenhamos zelo com o nome de Deus, porque Deus merece todo o respeito e toda a reverência. A quebra do terceiro mandamento, ela implica também na quebra do quinto mandamento, que é desrespeitar autoridades instituídas sobre nós. Então, que nós possamos refletir bastante, não sermos coniventes em rodas de pessoas que quebram o terceiro mandamento com frequência, não rir daquilo se for piada, não participar daquilo. E quanto a nós mesmos, deve haver uma vigilância, né? Nós brasileiros temos até uma certa dificuldade, porque essas expressões sobre Deus estão no nosso linguajar. Então, às vezes falamos sem querer, né? Mas é necessário que nós tenhamos uma vigilância, ao contrário dos judeus, né, que faziam o tetragrama para reduzir. Aqui é o contrário, parece que somos levados a falar, né? Mas nós devemos ter bastante cuidado com o nome de Deus, pois o nome de Deus é santíssimo. É esse Deus que adoramos, é esse Deus que nos formou, que nos criou, e é esse Deus que governa a história. Deus é perfeito em sabedoria, e se Ele nos colocou essas 10 leis,
essas 10 leis nós devemos observar nessa santa lei de Deus, nesse código moral, né, que o Senhor Deus colocou, é para ser observado. E o primeiro a dar exemplo disso deve ser de fato a igreja. Então, muito cuidado com cânticos, embora os cânticos muitas vezes são bonitos, né? Muitas vezes tem até fundamentos bíblicos, mas às vezes eles quebram a reverência diante de Deus, e é algo para ser observado, tá? É algo que poucas pessoas falam, mas ela quebra o terceiro mandamento. E aqui diz que Deus não terá por inocente. Existe uma ameaça aqui. Se nós não confiarmos mais na palavra de Deus, e se nós começarmos a relativizar a palavra de Deus, levando isso para um campo de radicalismo, de legalismo, nós simplesmente vamos perder a reverência total e totalmente a fé nas Escrituras. Então, as Escrituras é para serem seguidas de fato como elas estão escritas. E isso não é radicalismo nem legalismo. Isso é obediência. É obediência ao que Deus colocou para nós fazermos, né? Homem nenhum criou isso. O próprio Deus criou isso. Então, se nós começarmos a relativizar para arrumar desculpas e não obedecer a Deus, estaremos abrindo um precedente total de desobediência a todos os mandamentos, todas as prescrições de Deus, todos os princípios, né, que Deus nos ensina na sua santa palavra, que é algo a ser observado e nos fará bem, nos trará consequências boas, com toda certeza. Então, conclamo aos irmãos que vigiem bastante sobre isso, assim como eu também devo fazer, para não quebrarmos o terceiro